Salve, salve, galera. Beleza? Prof. Andy aqui, matemática. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho aí sobre transformações trigonométricas, né? Fórmulas de adição. É claro que para compreender um pouquinho este conteúdo, assim como quase todo o conteúdo em matemática, é preciso ter pré-requisitos, né? Ou seja, entender um pouquinho das partes da trigonometria que foram estudadas até o momento, tá certo? Bom, vamos lá. A gente sabe, né, por exemplo, que o seno de 30 graus é 1/2. A gente sabe que o cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2/2. Esses valores são aqueles que nós já discutimos, são os ângulos notáveis, né? No entanto, também como já discutimos, existem os ângulos que não são notáveis, né? Então, como fazer para calcular, ângulos em trigonometria, seno, cosseno, tangente, que não são notáveis? Bom, em matemática sempre existem alguns recursos, tá? Então nós vamos ter que falar disso aqui, ó, transformações trigonométricas, fórmulas da adição, né? Só que isso só é válido para o primeiro quadrante, observe, né? Eu fiz aqui o ciclo trigonométrico. Tudo o que nós vamos falar agora serve apenas para o primeiro quadrante. Beleza? Então vamos lá. Não se assustem, certo? Todas essas formulinhas aqui é preciso tentar dar uma memorizada, tá? Geralmente, quando cai, seja no vestibular ou Enem, algum assunto envolvendo transformações trigonométricas, às vezes no próprio enunciado do exercício aparece algumas dessas fórmulas, mas por via das dúvidas é bom dar uma memorizada nisso aqui, tá? Então, por exemplo, seno de A mais B vai ser a mesma coisa que o seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Olha embaixo aqui, ó, que interessante. Quando for seno de A menos B, ou seja, aqui é mais, aqui é menos, é o oposto, né? A linha de raciocínio é a mesma, só troca o sinalzinho aqui, tá? A mesma linha de raciocínio acontece para cosseno de A mais B, ó. Observe. Se você memorizar que o cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B, quando for subtração, você mantém a mesma linha de raciocínio, só que trocando o sinal, tá? E para tangente também, ó. Memorizou que o tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Quando for a subtração, você mantém a mesma linha de raciocínio, só que troca, ó. No lugar do positivo fica negativo, tá? E no lugar do negativo fica positivo. Mas vamos ao que interessa. Vamos tentar fazer aqui um exemplo, tá? Deixa eu tomar uma água. Aqui nós temos calcular seno de 75 graus. Como podemos observar, seno de 75 graus não é um ângulo notável. Porém, nós vamos fazer o quê? Uma transformação trigonométrica, tá? Então, se eu pensar o seguinte aqui, ó, 75 graus, eu posso dizer que é a mesma coisa que 45 graus mais 30 graus, certo? É uma maneira descritiva de escrever o ângulo de 75 graus. Se a gente observar, 45 graus é um ângulo notável e 30 graus também é um outro ângulo notável. Então a ideia é essa, é pegar um ângulo que não é notável, mas que pertence ao primeiro quadrante,
e escrever esse ângulo, seja com uma adição ou uma subtração, desde que cada um aqui, ó, seja um ângulo notável, beleza? Bom, então vamos lá. Eu tenho seno de 75 graus, então eu vou pensar assim, ó. Seno de 75 graus é a mesma coisa do seguinte. Seno de 45 mais 30, certo? Então vai ficar seno de 45 graus mais 30 graus. Ou seja, eu substituir 75 graus por uma adição, 45 mais 30, tá? Bom, aí, qual dessas fórmulas que eu iria utilizar? Essa aqui, não é? Porque estou falando de uma adição. Então, quem faz o papel da letra A é o 45 graus. Quem faz o papel da letra B, 30 graus, tá bom? E aí eu vou fazer esta linha de raciocínio aqui, ó, tá bom? Eu vou indo e voltando para vocês verem. Então, vamos lá. Ó. Não é seno de A vezes cosseno de B? Então, vai ficar assim, ó. Isso vai ser igual seno de A. O meu A aqui é o 45. Então, vai ficar seno de 45 graus vezes cosseno de B. O meu B é o 30 graus. Então, cosseno de 30 graus. Mais, vamos voltar lá, mais seno de B vezes cosseno de A. Então, vai ficar seno de B, o meu B, 30 graus. Então, seno de 30 graus vezes cosseno de A. O meu A, 45 graus. Vou continuar aqui embaixo. Bom, agora se a gente observar, eu só tenho ângulos notáveis aqui, ó. 45 e 30 graus são ângulos notáveis, beleza? Então, eu vou fazer as respectivas substituições. Vamos lá. Seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, fica raiz quadrada de 3 sobre 3, não, desculpa, sobre 2, beleza? Mais seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, substituo 1 sobre 2. Vezes cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. E aí, agora, daqui para frente, eu saio um pouco dessa história dos cálculos envolvendo trigonometria e eu tenho uma expressão numérica, né? Multiplicação. Como aqui é a raiz quadrada e aqui é a raiz quadrada, então eu faço 2 vezes 3. Então, tenho raiz quadrada de 6 sobre 2 vezes 2, me dá 4, mais 1 vezes raiz de 2 é 1 raiz de 2. Porém, não há necessidade de escrever 1 raiz de 2. Então, eu escrevo somente raiz quadrada de 2. E 2 vezes 2 dá 4. A minha resposta é essa aqui, tá? Porém, como o denominador é 4 e aqui também é 4, eu posso escrever assim, ó. Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 sobre 4, certo? Então, eu vou dizer aqui, ó, portanto, seno de 75 graus vai ser igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Essa aqui é a minha resposta. Certo? Então, tem que dar uma estudada porque é um conteúdo novo.